Coerente, coerente. Olha, aqui na Filosofia X a gente fala sobre arquétipo de justiça, né? E quando na história Deus interferiu segundo seus critérios de justiça. Aí eu encontro essa postagem incrível também. Deus não está no controle. Há textos que descrevem um Deus absoluto controlando cada detalhe, mas há também tantos outros que mostram a vontade dele não sendo realizada. Aí cita aqui, quando a vontade de Deus foi frustrada por um grupo de fariseus, né? Também na cidade de Jerusalém, Jesus lamentando, Jerusalém que mata os profetas. E aí encerra aqui, se Deus está no controle, como ele pode permitir atrocidades? Mas a religião prefere vender uma soberania sem sentido, uma soberania que vem acima da justiça, né? Que é exatamente nossa visão sobre. Queria que você falasse um pouquinho, porque, olha, é difícil encontrar alguém com essa visão. Mestre, essa aí talvez seja hoje o grande mote da igreja evangélica, né? Porque nos anos 90, nos anos 2000, a igreja evangélica vivia sobre as aspirações de um avivamento. Quem viveu no Brasil nesse ambiente ouvia o tempo inteiro: vai vir um avivamento, avivamento quer dizer, a igreja passou por uma proposta mais de pentecostalização, seja lá o que for. Dos 2010 para cá, a nova modinha da igreja é o calvinismo ou o neocalvinismo. Então, o calvinismo e o neocalvinismo estão sendo confundidos como uma intelectualidade. Não é que eu não esteja dizendo que não existam intelectuais nesse espaço, mas não é o espaço que é intelectualizado, né? É uma teologia como qualquer outra, que tem seus pontos bons, mas também tem seus pontos ruins. Um dos mais ruins que eu penso é essa ideia de estar Deus no controle de todas as coisas. Quer dizer, o ser humano já não tem mais autonomia, ele já não se responsabiliza por nada, e tudo que acontece é a vontade de Deus, é a permissão de Deus, né? É aquela velha desculpa do marido ou da mulher que é promíscua e quando é pega em adultério diz: o demônio me tentou. Quer dizer, você não tem nem a possibilidade, né, de se responsabilizar pelos seus atos. Então, eu não consigo acreditar nesse Deus que me faz de fantoche. E ao ler os textos bíblicos, eu vejo o tempo inteiro a vontade de Deus sendo frustrada. Eu vejo Deus e o projeto dele ali estabelecido, e vejo os homens com seu projeto de ganância, poder, frustrando o projeto de Deus. Então, como que a Deus está no controle se o próprio texto bíblico traz para nós a frustração da vontade de Deus em vários momentos, né? Seja no Primeiro Testamento, seja no Segundo Testamento. Por exemplo, você vai ler o texto bíblico, assim, coisas mais banais, mesmo quem não tem nenhuma expertise com a religião sabe, todo mundo aqui no Brasil vive o Natal. No Natal, o que acontece? Herodes mandou matar as crianças. Matem as crianças de até 2 anos. Você vai me dizer que essa é a vontade de Deus? Que Deus estava no controle? Que Deus estava exigindo matar recém-nascidos até 2 anos? Então, isso não faz sentido. Essa é a vontade de um governo militar, religioso, imperial, de homens maus, homens tiranos. Inclusive o contrário. A vontade de Deus, tanto é que essas crianças não morram, que ele proporciona caminhos de salvação para algumas delas. Então, Deus não está no controle da vida humana, Deus está no cuidado da vida humana, providenciando para a vida humana caminhos de redenção, caminhos de salvação. Esse Deus no controle de tudo, que já escolheu quem vai ser salvo, que já escolheu quem não vai e tal, esse Deus, ele mais tem cara, para mim, de ser um controle central de igreja, uma máquina de manipulação de seres humanos, do que o Deus que eu acredito. Desse Deus que está no controle de tudo, eu sou ateu. Eu não creio nele. Porque não faz sentido ele estar no controle se ele não vai pensar com a lógica de equidade, de justiça, de equilíbrio. Às vezes a gente fala isso, as pessoas muitas vezes falam comigo assim: não, mas isso você está falando é filosofia existencialista. Não estou falando isso. É preciso que se tenha um critério ético até na sua própria fé. Se você dispensa o critério ético na atuação, você dispensou tudo. Porque o fato da gente ter um Deus todo-poderoso não quer dizer que esse Deus pode todas as coisas. Ele escolheu uma trajetória para ele agir.
Então ele não é esse Deus que está intervindo o tempo inteiro, toda hora. Né? Ele não é esse Deus que você vai orar para ele e porque você é crente e o outro não, ele vai te dar a vaga de emprego e o outro vai se ferrar. Não faz sentido. Né? Ele é um Deus que escolheu toda a humanidade para ser alvo do seu amor. Por isso, né, nesse texto eu faço algumas flexões, eu vou mostrando que o Deus estar no controle é uma frustração nossa. Nós queríamos que Deus estivesse no controle, por quê? Nós queremos um Deus que resolva os nossos problemas. Porque nós estamos, a partir de uma lógica teológica consumista. Bom, estou triste, aperto o botão, Deus me faz alegre. Né? Meu marido me traiu, aperto um botão, Deus me dá um outro casamento. Quer dizer, até a minha espiritualidade, e a espiritualidade calvinista é isso, né? Inclusive, é o clássico aí do Max Weber, que vai dizer isso, que a base do capitalismo, né, a base ideológica foi o protestantismo calvinista, é essa lógica de mercado, essa lógica de consumo. Então, na verdade, eu quero um Deus no controle porque eu quero ter o controle de Deus. É diferente. Por isso Deus não pode estar no controle, porque ele não é um Deus que foi feito para me fazer bem e feliz. Deus não veio para me trazer o meu Honda Civic e minha casa nova. Deus me veio para me fazer como um carvalho de justiça. Deus veio para me dar oportunidade de trabalhar por justiça no mundo, por sinalizar o reinado dele. Isso pode passar por eu ter uma vida, sei lá, boa, alguma coisa nesse sentido? Até que pode. Mas eu vejo com dificuldade, porque o próprio Jesus não tinha onde reclinar a cabeça, não tinha casa própria, dormia na casa da sogra de Pedro. Então, quer dizer, a proposta de Deus não é me dar todas as coisas. A proposta de Deus é fazer com que nós possamos trabalhar com a humanidade para que essa humanidade entenda uma nova maneira de ser gente. Porque a maneira de ser gente, a partir dessa lógica da acumulação, do egoísmo, da ambição, deu errado. Então, por isso que eu não... Desculpa, professor, estou até falando demais. Mas não, por isso não, eu acredito nesse Deus no controle. Eu acredito que Deus no cuidado. Quando você diz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele para, ele te ouve, ele te coloca em contato com a comunidade, com os irmãos e irmãs para trabalhar com você, para te ajudar nos problemas. Pede para que você também ajude os outros, para que você use a diaconia. Mas eu não acredito nesse Deus que controla cada evento, cada momento. Isso vai desdobrando em vários outros aspectos, porque aí começa a gente a falar, tá vendo? Deus quis isso, Deus fez aquilo. Né? Começa a ser uma lógica de punitivismo, né? Quer dizer, se isso aconteceu na sua vida é porque você fez algo de errado. Se isso de bom está acontecendo é porque você fez algo de bom. E essa lógica do mérito, para mim, Jesus desconstrói ela cabalmente, quando ele vai dizer, não, ninguém pecou, nem ele, nem os pais dele, não. Não é essa lógica do toma lá da cá que funciona com Deus. Não que os nossos atos não tenham decorrências lógicas, mas as coisas que Deus faz por nós não é por mérito nem por demérito. Então eu não posso pensar nesse Deus que controla todas as coisas, porque isso influencia todos os passos da teologia. E eu acho que, infelizmente, hoje a igreja evangélica está nessa bobagem do neocalvinismo, desse Deus no controle. Esse Deus no controle é o Deus que tem que governar, é o Deus que tem que ser o Deus da nação, então é o Deus que coloca o Messias dele para governar. Então eu vejo isso tudo com muitos, muitos problemas, porque Deus não é esse Deus que não permite o diferente, muito pelo contrário, o texto bíblico a gente vai vendo Jesus interagindo com várias culturas, com gente que pensa diferente, com outras crenças, enfim. Então eu acho que a gente precisa de repensar essa lógica de Deus no controle, sabe?